Bora lá. Vocês estão bem? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Fala aí. Tem um pastor muito amado de Florianópolis. Eu gosto muito dele. Tem gente que não gosta, não. Eu gosto muito dele. Fala aí para o seu colega aí do seu lado, que está do seu lado. Fala assim, ainda dá tempo de você ir embora. Fala. Vamos lá. Eu vou começar contando a historinha. Quem quiser abrir, já abre Atos 9. As meninas ali que gostam de abrir e marcar. Ontem de manhã, eu gosto de tomar café, né? Aí faço a mesa lá, tudo. Gente, eu não tenho problema com rotina, tá? Eu adoro rotina. Eu gosto das coisas metódicas, fazer tudo igual, sempre. Lá vai eu tomar café. Aí eu peguei um pãozinho de mel que estava na geladeira e coloquei no micro-ondas, junto com a Tupperware, né? Para esquentar. 2 minutos, um pão desse tamanho, gente. O que aconteceu? O pão virou carvão, derreteu o plástico. Quando eu abri o micro-ondas, aquela fumaceira preta. E eu, meu Deus, os sprinklers vai tudo ligar e vai molhar a casa inteira. E abre a porta, abre janela. E a casa ficou aquele cheiro horrível. Gente, a minha casa ela é bem pequenininha. E quando eu mudei, eu falei, cara, essa casa é tão pequena que... Sabe qual é a coisa mais bonita da sala, que é americana? Você olha a sala, aí tem a cozinha, é americana, é a geladeira. A geladeira é a coisa mais linda da casa. E aí eu comprei um micro-ondas igual a geladeira. Então, eles são da mesma marca, tudo bonitinho. E é tudo novinho. O micro-ondas, que era branco por dentro, ficou amarelo. Aí, aquele cheiro horrível. Tem um sistema lá, tirodor. Eu apertei 50 mil vezes o odor. Aí fui no Google, como é que tira odor, como é que tira o amarelo do Nada deu certo. Aí eu falei assim, naquele desespero da pessoa que gosta de tudo certinho. Falei, eu vou lá, vou comprar um micro-ondas igualzinho a esse, vou dividir em 10 vezes, vou pegar esse micro-ondas e chá o micro-ondas. Aí a consciência veio, né, de volta, eu retomei, né? E tá, eu falei, não, vamos limpar. E tirei tudo e tal. O que eu fui fazer? Eu fui fazer faxina, porque a casa... Agora só o micro-ondas fede, mas ontem a casa inteira fedia fumaça. Sabe fumaça de plástico? Não sei quem já viveu isso. Um incêndio deve ser uma coisa horrível. Aí tá, aí daqui a pouco chega o Samuel. Aí começa a pregação na fala do profeta Samuel. Eu falei, Samuel, aí ele vindo tudo aquilo, eu falei, se fosse você, eu ia te tirar o teu osso. Eu ia te dar uma bronca daquelas. Eu ia arrancar seu couro. Aí ele chegou para mim e falou, mãe, você nunca faria isso, porque você se cobra mais do que a mim. Você se cobra demais. Aí começa a pregação de hoje. O perfeccionista. Sabe quem é o perfeccionista que gosta de tudo planejado, metódico, controlado? É o orgulhoso e egoísta. Essa sou eu. Vocês sabem que o o discípulo de Jesus, João, o discípulo do amor, quem sabe aqui que um dia ele falou assim, aquela cidade ali, eles não receberam a tua palavra. O Senhor quer que eu taque fogo na cidade? O discípulo do amor disse isso. E esse mesmo discípulo do amor disse o quê para Jesus? Jesus, quando o Senhor for, eu posso estar lá do seu lado, à sua direita? Ele ficava discutindo isso com o irmão dele. O orgulhoso, o egoísta. Aquele micro-ondas, agora eu chamo ele, sabe que ele não era branquinho? Aí começa a pregação. O Senhor quer mudar nossos padrões. O branquinho virou o quê? O amarelinho. Agora ninguém esquece meu micro-ondas. Ele é amarelinho. Você abre e tá lá aquela coisa amarela. Quem trabalha em órgão público sabe.
Quem nunca abriu um micro-ondas no órgão público e ele é amarelo, não é? Alguém um dia deixou queimar alguma coisa. Eu descobri ontem por que o micro-ondas do órgão público fica amarelo. E aí, aonde começa essa pregação, é em Atos 9:4, quando Deus derruba quem? Paulo. E eu queria ler com vocês, vamos lá? Atos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, com letra maiúscula, caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Gente, olha isso aqui, 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Olha, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Ananias era o quê? Discípulo. Saulo era quem? Perseguidor da igreja. Saulo e Ananias conheciam a palavra? Sim, mas tem uma diferença entre os dois. Guarda aí. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar a impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito do homem e todo o mal que ele tem feito aos meus santos, aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu amor. Amém? A primeiro tópico dessa pregação começa com: você quer ser usado? Ou você quer ser possuído por Deus? E aí, vamos lá. Êxodo 31, Deus fala de 2 homens chamados Bezalel e Aholiabe. Homens que foram ungidos, abençoados, para fazer toda a obra de artífice do Senhor. Isso em Êxodo 31. Em Êxodo 32, quando muda, o que acontece? O povo fala que Moisés está demorando lá no monte e fala assim: a gente vai adorar quem? Aí Arão manda chamar todo mundo, falar: traga tudo que tem de ouro aí que a gente vai fazer um bezerro de ouro. Bezalel e Aholiabe estavam nessa turma? Eles eram usados. Aí Moisés faz uma das orações de maior intercessão. Ele falou assim: se você, Deus, eu estou resumindo, tá? Se você, Deus, não os perdoar, tira o meu nome. E depois ele fala assim: olha, eu quero saber o que o Senhor vai fazer. Por que o Senhor não me revela? Eu quero ver o Senhor face
a face. Deus fala assim, ó, em 32, estou resumindo. Ele fala assim, ó, eu vou passar, vou te enfiar numa fenda de uma rocha e você vai só me olhar quando eu terminar de passar. A diferença entre ser usado e possuído. Moisés era possuído por uma vontade de Deus. E nós só queremos ser usados. Sabe por que a gente quer ser usado? Para ser honrado. Porque a gente é um bando de trapo de imundícia, que não vale para nada. A nossa motivação... Você teria coragem de orar? Pela Marcele. Olha que eu conheço a Marcele, tá? Não é uma pessoa que chegou aqui agora, eu não conheço. Eu teria coragem de orar por você, Marcele, e falar, talvez pelo Samuel, né? Mas por você e falar assim, se o Senhor não perdoar ela, tira o meu nome do livro? Eu acho que ninguém. Eu faria isso pelo Samuel. Ó, o Guilherme lá também não. E qual é a diferença daquele que é usado e aquele que é possuído? Aquele que está em constante renovação. E é disso que eu quero falar. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa caminhada com aquilo que Deus te dá, para você não pegar o ouro que Deus te dá e fazer bezerro de ouro. Deus tem te dado o dom de profetizar? Cuidado para não pegar o dom de profetizar e fazer bezerro de ouro. Deus te deu o talento de mexer, de resolver qualquer problema, né, Jean? Técnico, elétrico, enfim, e outros problemas mais. Cuidado para não pegar isso e fazer bezerro de ouro. Pegar o seu talento e fazer bezerro de ouro. Então, esse é o primeiro tópico. E sabe como é que Deus te ensina a ser, a deixar de controlar a sua vida? Ele te atrita. Ele te atrita com pessoas. Te atrita com problemas. E aqui eu queria falar uma coisa bem séria. Vocês vão entender onde eu vou chegar, gente. Quando Deus te bota numa situação, um problema, um atrito, não fuja dele. Não fuja. O atrito é que afia o machado. E se esse problema que está te atritando está fazendo você orar, eu acho que a gente pode mudar o nome de problema para espinho, para bênção. Porque aqui, tudo aquilo, qualquer coisa, até um micro-ondas que te leva para Deus, não é problema. É uma oportunidade. Analise aquilo que não larga da tua vida e te faz orar por aquilo, te faz ser uma pessoa melhor. Não fuja de atrito. Gente, estou falando de experiência própria. Eu odeio conflito. Samuel estava falando hoje. Mãe, vamos ver aqui o Nicolas. O Nicolas Ferreira, vamos. Aí eu, de novo, atrito. Eu não gosto de atrito. Mas não fuja do atrito. O atrito afia a sua fé. O atrito afia a sua vida. Deixa os micro-ondas serem usados. Eu vou piorar o exemplo, gente. Eu estou só sendo didática. Há 1 ano atrás, aconteceu um atrito que eu posso colocar no top 2 das piores coisas que aconteceram na minha vida. Depois, eu vou contar a primeira e a terceira, porque eu não posso contar a que aconteceu ano passado, mas a primeira e a terceira vocês vão saber.
Deixa Deus usar os atritos. Se esse atrito que está na sua vida te faz ir para Deus, isso não é problema, isso é bênção. É bênção, é bênção. Sabe por quê? É no atrito que Deus tira os excessos. Sabe o que é pecado? É fazer tudo aquilo que se pode em excesso. Comer é pecado? Glutonaria é pecado? Beber é pecado? Não é. Alguns aqui vão dizer que não é pecado. Mas a bebedeira é pecado. A embriaguez é pecado. Então, olha, no atrito, Deus tira esses excessos. Não foge, não. Estou falando para mim mesmo. Não foge do atrito, não. Olha no espelho e fala assim, é você, Fabiana, sua egoísta, orgulhosa, controladora da sua vida. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Eu não quero nem saber a piada. Oi? E do Samuel, né? O Samuel até os 18 pode. Então, deixa Deus. Eu escrevi aqui, ó, se os problemas te empurram para Deus, amém. Alô. Aí eu anotei uma frase aqui que eu queria falar para vocês. As coisas não vão dar certo ao seu redor se antes não acontecerem dentro de você. Deixa Deus tirar. Deixa Deus te ferir. Eu fiz a ferida e eu a ligarei. Jó. Deixa Deus ferir. Deus feriu Saulo. Ele feriu. Ele caiu. Ele ficou 3 dias sem ver. Paulo caiu e ficou cego por causa de um propósito que Deus tinha na vida dele. Será que essa queda e essa cegueira não foi bênção? E aí eu lembrando de novo de onde a gente veio, do branco ao amarelinho, tá? Amém, glória a Deus. E aí aqui começa meu testemunho. Essa frase Deus falou comigo há 1 ano atrás. Eu vou contar a historinha para vocês. Deus fere a sua mente para revelar o que está no seu coração. Eu falei para mim mesmo que eu não ia chorar. Eu não vou chorar. Deus fere a sua mente para revelar o que está no seu coração. Se Deus alterou o padrão da sua vida e isso está te ofendendo, talvez você não esteja enxergando o que Ele está fazendo. E aí, sabe o que acontece com os nossos padrões, Pastor Cláudio? Ele diz assim, ó, quem vai lutar nessa guerra aí não é um homem alto com esse gigante, é um menino. Aí a gente fala o quê? Não é de Deus. Como é que um menino vai lutar com um gigante? Aí quando foge o nosso padrão, a gente fala, não é de Deus. Eu vim te dizer, é de Deus. É de Deus. Eu acho melhor baixar aí, né? É de Deus. O padrão quem dá é Deus. Vou te falar de um Jesus. Sabe o Jesus Cordeiro que morreu na cruz há 2000 anos atrás? O padrão mudou. A gente está no século 21. Esse Jesus agora chama Jesus, o leão da tribo de Judá. O que vai guerreia com você e que luta com você e que está do seu lado. Muda a forma de você ver o seu Jesus. Ele está alterando o padrão. Deixa ele alterar o padrão. É de Deus. Isso aí que você está passando é de Deus. Se está te melhorando, se está te mudando, se está te levando para você orar, jejuar, é de Deus.
é de Deus. Ele trabalha do jeito que ele quer. Ele é Deus. Sabe o que a gente acha? Que Deus se converteu a Jesus Cristo e veio congregar na CPA. Gente, Deus é Deus. A gente cria um monte de padrão. Eu, principalmente. A gente cria um monte de padrão. E eu vou te falar outra coisa. Deus gosta de pessoas que você não gosta. E Ele gosta de coisas que você não gosta. E essas pessoas que você não gosta, Ele quer converter. Sabia? Essa pessoa que a gente fala, prepara e leva, Senhor. Misericórdia, né? E aí eu queria falar alteração de padrão. Jerusalém antes de Cristo. Jerusalém depois de Cristo. Jerusalém antes de Cristo chegar em Jerusalém, ela era segregada. Leproso só andava com leproso. Prostituta só andava com prostituta. Quem entende aí da Bíblia? Fariseu só andava com fariseu e sacerdote com sacerdote. Aí chega Jesus, abraça o leproso, perdoa a prostituta, janta na casa do publicano e ora pelo romano. Ele acabou com a segregação, com o padrão todinho que estava estabelecido em menos de 3 anos. Ele veio trazer um novo padrão e a gente está se apegando ao antigo. As coisas antigas. Aí Jesus fala assim, eu vou lavar seu pé, Pedro. Ele, Deus me livre. Está repreendido, você não vai lavar meu pé. Aí, porque o padrão era o escravo, o servo lava o do Senhor. Jesus fala, o Senhor lava o pé do servo. Ele altera o padrão. Sabe qual é o padrão do velho, antigo testamento? Olho por olho, dente por dente. No novo ele fala, ama o seu próximo como a ti mesmo. Ele altera o padrão. Se está te ofendendo, provavelmente ele está trabalhando em você. Deus fere a sua mente para revelar o que está no seu coração. Amém. Aí ele chega para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, agora é importante que você nasça de novo. Enquanto não mudamos a nossa mente, seremos ofendidos pela movimentação do céu. Glória a Deus. E aí eu queria começar falando, como é que você lida com a desonra? Quem aqui essa semana foi desonrado? Ferido. Então eu vou falar para vocês. A coisa que mais marcou a minha vida de forma negativa foi a saída do meu pai de casa. Algumas pessoas aqui sabem, Fabiana, divórcio é normal. Ele sentou nós 3 e ele falou assim, de hoje em diante eu não tenho mais filhos. Ele verbalizou. Não tenho mais você, Luciana, que é a mais velha, você, Fabiana, que é a do meio, e você, Leonardo. Eu estou separando da sua mãe, tchau. Ouvi isso. 2 semanas depois, minha mãe estava entregando a casa dela, porque ele foi embora mesmo. E antes de entregar a casa com todos os móveis vendidos para poder passar alguns meses, eu lembro dela cozinhar um ovo, dividir por 3 e ela ficar com fome e a gente comer metade, a terça parte de um ovo. E aí começa uma grande jornada de, se Deus é como meu pai, eu não quero Deus como pai na minha vida.
eu demorei anos para entender a paternidade divina, porque ela estava ligada a um pai que não só abandona, mas nega. Essa foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, tá? O que aconteceu ano passado está depois disso. Imagine o que foi. A terceira, que eu lembrei hoje, procurando, deve ter tido algumas piores, mas essa foi desonra. Foi que Samuel tinha... Foi em 2009 isso. 2009, final de 2009. Samuel tinha 2 anos. 2008 ele nasceu, eu tinha uma reserva, aí fiquei de 4 meses de licença, depois mais 5 meses com a minha reserva e comecei a trabalhar. Samuel tinha 9 meses. E aí eu trabalhei no PNUD, Projeto das Nações Unidas, durante 1 ano. Era um projeto para entregar alguns sites. E era fazer toda a estrutura do site e o desenvolvimento dele. E foi um trabalho muito legal. Eu trabalhei na Biblioteca de Saúde, a BVS, e aí eu trabalhei com uma pessoa muito importante politicamente, que eu não vou dizer para não abrir aqui, e essa pessoa gostou muito de mim, essa mulher. E ela me chamou para ir para um outro projeto, só que não era PNUD. Ela falou assim, eu vou dar um jeito de arranjar um contrato. Resumindo a história, eu trabalhei 6 meses para esse projeto, que era no Ministério da Cultura, e eu ficava assim, e aí? Assim, ó, tirando do meu bolso. Indo para o trabalho, voltando e tal, era um evento que era também para fazer, como eu tinha feito os sites, eu tinha que fazer o site, o programa de inscrição no site e inscrever as pessoas, era internacional. E aí eu ficava todo mês, e o contrato e tal, e trabalhando e tal, não sei o que, resumindo, depois de 6 meses, eu sem nada, juro para vocês, eu tinha passagem de ida. Aí eu fui de ônibus, cheguei lá, esperei. O chá de cadeira, eu nem lembro quanto. No final das contas, ela não me atendeu. Quem me atendeu foi o assessor dela. E ele falou, vamos descer? Nem no hall do gabinete dela eu fiquei. Aí eu desci no prédio, lá no setor bancário norte. E ele falou assim, ele abriu a carteira dele, tirou R$100, falou assim, é isso que você vai ter. Ela não conseguiu o contrato, não tem como, ela não vai tirar do bolso dela, é isso que você vai ter. Eu nunca me senti tão humilhada na minha vida. Samuel ia fazer uns 2 anos. Mas graças a Deus, durante esse projeto, o Eduardo Aragão, que foi meu chefe há muito tempo, ele falou, ô Fabiana, você ainda está lá naquele projeto? Eu falei, não, então, vem trabalhar aqui comigo. E foi através dessa humilhação que eu entrei no serviço público. Aí, desde lá para cá, né, já tem mais de 13 anos isso, eu fui servidora pública e depois eu fui prestadora de serviço, né, contratada, ou seja, estava do lado de cá do balcão, hoje eu sou concursada. O que você faz quando você é desonrado? Essa é a terceira coisa. O que aconteceu comigo o ano passado está entre esses dois. Eu não posso dizer aqui, porque o que aconteceu comigo é inominável. E aí, eu cheguei aqui num domingo, o pastor Luciano olha para mim, você está bem? Eu falei, tô. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia contar para ninguém, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te ofende, Ele te ofende no particular, tá? Que Ele quer tratar no particular. Ele vai usar 1 ou 2 pessoas, Ele não vai te ofender ao público. A não ser que seja muito necessário, mas quando Ele quer tratar com você, Ele te ofende no particular. Ele vai usar 1 ou outro,
Provavelmente vai usar sua esposa ou teu marido para te ofender, seu filho, um amigo. Ele te ofende no particular. E Deus me ofendeu através de uma situação. Muito séria a situação. Muito séria mesmo. E aí o pastor falou, tá, amanhã a gente conversa, amanhã no culto de oração. Aí, segunda-feira é sempre um dia muito reservado para o culto de oração. Eu não lembro o dia, eu liguei desesperada para o pastor Luciano. Pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aquilo não saía da minha cabeça. E pela primeira vez na vida, eu vi o pastor Luciano entrar calado e sair calado. Ele entrou, não falou nada, sentou na mesa e eu, ó. E aí eu vou te contar meu discursinho, tá? De ofendida? Ó, meu discursinho de ofendida. Mas, pastor, o senhor conhece a minha vida? O senhor sabe o quanto eu procuro fazer as coisas certas? Quem faz as coisas certas não pode viver um negócio desse, não, pastor. E ele calado. Eu não procurei essa situação. Eu não procurei isso. Eu nunca nem imaginei uma coisa dessa. Aquela pessoa que faz as coisas... Lembra que eu falei do micro-ondas, que eu gosto de tudo certinho? Tudo certo. Quem faz coisa certa não colhe esse tipo de coisa. Meu discursinho de ofendida. Pastor calado estava. Foi a primeira vez e a única na vida que eu vi o pastor Luciano sem uma palavra para dar. Ele só foi embora, me deu um abraço, calado e foi embora. Aí o Senhor, eu sentei no mesmo lugar, lambendo as minhas feridas. E o Senhor falou comigo, orgulhosa. Naquela época, eu estava lendo Jó. E aí o Senhor falou para mim, ele falou para Satanás, falou para mim, conheces meu servo Jó? Aí o Senhor falou assim, filha, eu estou resumindo aqui porque isso aí durou um mês, tá? Você tem uma coisa chamada orgulho da integridade. Você tem orgulho de ser íntegra. Jó nunca foi chamado por Deus de orgulhoso, muito pelo contrário, justo e fiel. Mas no livro de Jó é o único lugar da Bíblia que fala de Leviatã. Leviatã, ele pode ser considerado um espírito maligno relativo ao orgulho e ao egoísmo. O filósofo Thomas Hobbes fez um livro chamado Leviatã e ele fala sobre política. Ele fala que somos... Oi, pastor? Ele fala que somos lobos atrás de lobos. Somos nós devorando a nós mesmos. Orgulhosa, Fabiana? Você tem orgulho de ser íntegra, minha filha? Eu feri tua mente, tua visão e o seu coração para revelar o orgulho que está dentro de você. Jó 5:18 diz o seguinte: ele faz a ferida e ele mesmo cura. A ferida que Deus faz a gente experimentar Cristo. Depois do que aconteceu, Jó disse o quê?
Olha o que Jó disse depois do que aconteceu com ele. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste para mim, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei das coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. O padrão dele. Tu disseste, agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Assim como Jó. Eu entendi que eu não sou nada. E que toda vez que Deus te fere, Ele está querendo fazer você experimentar Deus. Sabe o que acontece? Quem não tem experiência com Deus, fala do que não sabe. Jó disse, agora eu sei. Agora eu sei. Sabe, irmãos, deixa Deus mudar o padrão. Deixa Deus te ofender. Tá ruim, tá horrível. Essa área da sua vida não muda. As outras pessoas prosperam, mas aí você pode estar falando assim, tá bom, Fabiana, eu já sei, eu sou uma cabeça dura. Já entendi o que resta para mim neste momento. Aí eu vou te contar uma historinha. Tinha uma menina que foi falar com o mestre dela, um rabino. E ela chegou para o rabino e falou assim, Rabino, eu tenho um coração duro. Eu sei. Eu tenho um coração duro. As pessoas, elas se comovem com um livro. Elas se comovem com uma situação. Eu não, tenho um coração duro. Fabiana, eu entendi. Eu preciso mudar. Aí o rabino falou para ela assim, pega o seu coração duro e dá de travesseiro para Jesus deitar. Quem foi que deitou num travesseiro duro? Alguém aqui chuta? Jacó, o enganador. Pega o travesseiro duro da sua vida e deixa Jesus deitar nele. E aí seu nome vai ser Israel. Sabe, não foge do atrito não, não foge da luta não. Vai, permanece. Até você ser um jardim completo. E aí as coisas começam a brotar. Começa a acontecer. Sabe o que é? O pastor Cláudio hoje até me deu uma dica lá de colocar bicarbonato junto com detergente. Eu acho que eu não vou fazer isso. Eu vou deixar o micro-ondas amarelo. Para toda vez que eu abrir aquele micro-ondas, eu lembrar da lição que eu tive. O controle é dele. É ele que faz as coisas. A gente ora, planeja, é ele que diz o amém. Aí Fabiana, mas o problema e você? E eu? E nós? Jó passou 42 capítulos para aprender que Deus é Deus. Para dizer agora, antes eu ouvia falar. Agora eu sei. Agora, senta aqui comigo, que eu vou te contar a historinha do orgulho da integridade.
Esse ano, no dia 22 de outubro de 2022, eu faço 30 anos de cristã. Fui batizada no dia 22 de outubro de 92. Com 29 anos de batizada, eu ainda aprendi. E eu quero que com 40 anos eu aprenda, com 50 anos de crente eu aprenda. Sabe o que significa Leviatã? Eu fui lá no hebraico. Ele tem um sentido, tá? Eu não vou dizer o literal. O Leviatã significa um círculo de uma serpente que termina e começa nela mesma. Leviatã é um fim em si mesmo. O orgulhoso, o egoísta é um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo. E quem é o pai do orgulho? Eu não sei qual é o pastor agora, mas tem um pastor que costuma dizer que todos os pecados, eu não sei nem se isso é teológico, tá? Muito menos bíblico, mas eu concordo com ele. Todos os pecados começam no orgulho. Todos os pequeninos pecados começam no egoísmo. Porque eu tenho que diminuir. Aí a gente ora, tem lenha aqui, queima. Aí Jesus vai e queima. Cuidado com as suas orações. Mas deixa ele queimar, deixa ele te humilhar. E aí eu refaço a pergunta: como você lida com a desonra? Porque Deus vai olhar para você na hora que você for desonrado. Porque Ele vai ver como você será quando você for honrado. Quem foi o mais desonrado dos homens? Jesus Cristo. Humilhado. Tudo aquilo, né? Assim, dizem que até ele ficou nu. Mas assim, a exposição do corpo dele, né? Isso é uma desonra. Todos os tipos de humilhação Jesus passou. Todos. E ele fez uma coisa que ninguém até hoje conseguiu fazer, que é suar sangue. E a gente está reclamando com o pastor sentado ali. Mas eu faço tudo certinho. Orgulhosa, Fabiana, orgulhosa. E aí, quando aconteceu essa história do micro-ondas que o Samuel falou, mãe, você não seria tão dura comigo quanto é com você mesma? Eu lembrei de 1 ano atrás. De vez em quando, Deus tem que te dar umas lembradas nas lições que você já aprendeu. Sabe o que aconteceu, gente? Enquanto Jó orava pelos seus amigos, tudo ele foi restituído, né? Essa ofensa foi por uma pessoa, feita por uma pessoa. E depois que Deus me falou isso, eu falei, eu entendi. Eu não tenho que estar com raiva dessa pessoa. Eu fui lá, mesmo não estando errada assim na situação. E a pessoa não sabe até hoje. Mas eu fui lá, falei, olha, ela me pediu perdão milhões de vezes, eu nunca aceitei. Fui lá, liguei para ela num dia, olha, tá perdoada e tal, Deus te usou. Fabiana, Deus usou. Ele usa a jumenta, ele usa a pedra, ele usa a ofensa. Ele usa o que ele quiser. Hoje, eu sou uma pessoa que eu posso dizer, eu não sou orgulhosa. Não sofro de orgulho. Se eu tiver que pedir alguma coisa, eu vou pedir. Se eu tiver que ir, não, sabe o que é? Possuída por Jesus. Não importa. Se isso está atrapalhando minha comunhão com Deus, bora resolver. Porque eu não quero ser usada, eu quero ser possuída. Que a minha vontade já não seja a minha, mas a dele.
E se a gente não viver esse padrão nos dias de hoje, a gente é consumido pelos conceitos lá de fora. Gente, a gente está vivendo os últimos dias. Os últimos dias. Se a gente não mudar o padrão, deixa eu te falar uma coisa, desviado e apóstata não é aquele que está lá fora. Começa aqui dentro o seu desvio. Começa aqui dentro. Sabe quando você não faz aquilo que Deus mandou você fazer? Você está sendo apóstata da vontade do Pai. Esses dias são maus. Se a gente não for possuído por Jesus, a gente é consumido por esses conceitos horríveis que estão aí fora. A relatividade, tudo é normal, tudo é normal. Marcele, tem coisa mais fora do padrão do que uma pastora, mãe solteira? Não tem. Não tô nem aí. Vou continuar segunda-feira pregando. Quantas mulheres chegar para eu cuidar, eu vou cuidar. E quando uma mulher casada me perguntar algo, eu falar, pergunta para o pastor Luciano e para a pastora Kelly. Eu vou continuar aonde Deus falou, no padrão que Deus manda. O padrão é dele. Se for, eu não estou na Assembleia de Deus, Cléia é missionária. Eu estou aqui. O padrão é dele. O padrão é dele. É ele que bota o padrão. É ele. É ele que bota o padrão. Tá te ofendendo, irmão? Recalcula a rota. Sabe GPS? Eu recalculei a rota julho passado, de 2021. E sabe o que acontece, gente? Vocês não sabem, alguns poucos sabem. Eu fui ungida pastora em abril de 2021. Em julho, Deus já mudou o padrão. Porque para ser pastora, eu tinha que mudar o padrão. Não dá para ser pastora orgulhosa, egoísta, centrada em si mesma, achando que Deus me ama porque eu sou íntegra. Ele está recalculando a rota. Demora um pouco, tá? Você leva um susto, mas você vai chegar no mesmo lugar. Só não larga esse GPS aí, tá? Não larga. Não larga. Não larga esse GPS. Deixa ele recalcular a rota, refazer o padrão. Resiliência, resistência. Para terminar, lá em Mateus 24, Jesus fala do sermão, é um sermão escatológico, ele está falando dos últimos dias, ele fala assim, cuide para que vocês não sejam enganados. Sabe qual é a primeira pessoa? Toda vez que a gente lê isso, a gente pensa no outro, né? Cuide para que você não se engane. O primeiro engano vem da gente mesmo. Nesses últimos dias, cuide para que você não se engane. Deixa ele ferir, recalcular a rota, refazer os planos. Resiliência, resistência. Faz parte de uma vida com fé, com paciência e com esperança. Amém? Glória a Deus. Eu falei para vocês que dava tempo para vocês irem embora, né? Vamos levantar e orar? Amém. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Feche seus olhos. Pai, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Toma o teu lugar aqui, Senhor. Toma o teu lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o seu Espírito Santo revele essa palavra de forma eficaz, eficiente durante essa semana. Que ela venha germinar e produzir a 60, Senhor. Em nome de Jesus, até 100. Multiplique essa palavra, recalcula a rota, refaz o que é o padrão, Pai. Tira a religião. Senhor,
Pai, que o evangelho genuíno volte, Senhor. Volta, Senhor, com o evangelho eficaz. O evangelho que muda a vida. Senhor, essa palavra não é uma janela para o outro que deveria estar aqui. É uma porta para a gente entrar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra gere vida, gere mudança, gere, Senhor, transformação, gere pessoas libertas, em nome de Jesus. Libertação de maus pensamentos, de sofisma, de medo, Senhor. Pessoas com medo, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, tira todo medo. O Senhor estava com Jó todos os dias. O Senhor estava com Paulo mesmo cego. Senhor, que se for preciso que sejamos cegos por 3 dias. Até que Ananias, Pai, aquele que realmente tem o Espírito, venha nos resgatar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço nessa noite. Para a honra e glória do teu nome, Senhor.